Hola alumnos, na nossa terceira aula vamos a falar sobre as linhas de campo e a lei de Gauss. Este capítulo é basicamente a lei de Gauss. As linhas de campo são uma ferramenta geométrica para nos permitir visualizar o campo e o fluxo de campo a través de uma superfície. Este conceito de linha de campo foi criado por Faraday justamente com esse propósito, ter uma ideia de fluxo de campo eléctrico. Tínhamos já visto isto anteriormente e tínhamos estabelecido três coisas. Primeiro, as linhas são tangentes em cada ponto à direção do campo eléctrico, ou vice-versa, o campo é tangente à linha. Se estas são as linhas de campo, o campo eléctrico, neste ponto, por exemplo, onde está o mouse, seria uma reta tangente a esse ponto. Sim? E neste ponto, onde está o mouse também, seria uma reta tangente. A intensidade do campo vai ser proporcional ao número de linhas por unidade de área. Ok, vamos a supor que a fonte do campo elétrico está aqui, na posição na qual o mouse está. Pode ser um corpo carregado, vai gerar um campo elétrico e vai haver um fluxo de linhas. Se eu coloco uma superfície retangular próxima, a linha de campo que vão a trabalhar, que vão atravessar essa superfície, vai ser mais ou menos densa, verdade? Densidade, número de linhas por unidade de área. Vai haver uma densidade superficial de linhas importante. Conforme eu me afasto e eu coloco outro retângulo, para eu pegar o mesmo número de linhas, por exemplo, estas linhas que estão entrando aqui, eu conseguir pegá-las a uma distância maior, pero pegar todas elas, eu precisaria uma área maior. Como preciso uma área maior, a densidade vai ser menor. Ok? Então, mais ou menos, essa densidade de linhas vai diminuir, mesmo que o número de linhas seja o mesmo. O número de linhas aqui é o mesmo que o número de linhas aqui. A densidade diminui porque a área diminui. Estou mais afastado, ok? Ok. Então, a intensidade do campo é proporcional ao número de linhas por unidade de área de uma superfície perpendicular às linhas. Se eu tenho uma carga positiva, as linhas do campo são saindo das cargas positivas. Elas sempre saem das cargas positivas e sempre entram nas cargas negativas. Então, se eu tenho um sistema de duas partículas de cargas iguais, mas de signos contrários, as cargas que saem da região positiva vão a entrar na região negativa em algum momento. Y eso es lo que se llama el dipolo. La línea de campo de un dipolo sería de esa forma. Bien, teníamos visto que el campo entonces sería proporcional al número de líneas por unidades de área. Eso está en concordancia con a lei de Coulomb, ¿verdad? Donde el campo tiene esa proporcionalidad, ¿sí? N el número de líneas que se originan la carga y esta es el área de una esfera a cierta distancia. Ok, vamos a aplicar eso un poco más adiante que tiene que ver con
Aquí es lo que se llama ángulo sólido. Eso voy a hacer una explicación un poco más detallada de aquí a poco. Vamos a definir el flujo eléctrico como el campo producto escalar con área. ¿Por qué producto escalar? Porque olha só, vamos a supor que aquí está el ente, la carga o cuerpo cargado que gera a linha do campo, aqui na posição do mouse. Esse campo vai atravessar a uma distância R, vai atravessar esta área, esta superfície. Mas o campo não necessariamente vai coincidir na mesma direção com o vector superfície. Lembrem que o vector superfície é um vector que é perpendicular a la superfície, ¿sí? El vector superficie va a ser un vector perpendicular a la superficie. O campo no necesariamente va a ser perpendicular a la superficie. No necesariamente. Mas o campo, que puede tener una dirección cualquier una en relación al vector superficie, con certeza ele vai ter una componente que es perpendicular a la superficie. Este campo es su I. Vocês podem ver que ele tem duas componentes. Primeiro, su I coseno de θ está na direção del vector superficie. Su I seno de θ é tangente a la superficie. Se é tangente a la superficie, ele não passa, ele não atravessa a superficie, então ele não gera um fluxo. O que gera o fluxo é o campo que é perpendicular a la superficie, es decir, que tem a mesma direção que o vector superficie, que também é perpendicular a la superficie, e o único campo é E coseno de θ. Mas E coseno de θ vezes A, você lembrará de geometria analítica, é o produto escalar, verdade? Geométricamente el producto escalar me da la componente de un vector en la dirección de otro veces ese vector. Entonces, E coseno de θ es la componente del vector E en la dirección del vector A. E coseno de θ. Producto escalar. Si el campo es perpendicular al área, por consiguiente paralelo al vector superficie, entonces el coseno vale 1, ¿sí? Porque θ vale 0, y sería esto, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, el flujo es definido de esta forma. El flujo del campo eléctrico es un escalar que es igual al producto escalar del vector campo eléctrico con el vector superficie. Explicado de esa forma aquí. Si yo tengo una superficie como esta, de alguna forma, yo puedo dividirla en pequeñas superficies. En pequeñas superficies, yo voy sumando los fluxos que pasan por cada pequeña superficie, de tal forma que yo puedo obtener el flujo total, como la suma de esos pequeños fluxos, ¿verdad? Un pequeño fluxo, su I, estaría dado de esta forma. El campo en ese punto, la superficie en esa pequeña región, veces el coseno del ángulo que forman el vector campo y el vector superficie. Ese ahí es fluxo su I. Sumo todos esos fluxos, yo tengo el vector fluxo total. Mas
Se eu faço esta somatória, nesta somatória eu faço que el área, esa pequeña superficie tienda a cero, se haga un infinitésimo, esa sumatoria se transforma en una integral de superficie. Y ese delta de área se transforma en un diferencial de área. ¿Ok? Por consiguiente, en su definición estricta, el flujo campo eléctrico es a integral de superficie del producto escalar del campo eléctrico con área. Esa superficie que vamos a usar en todos nuestros casos, vamos a dar un nombre, vamos a llamarla de superficie gaussiana, ¿sí? Y una superficie gaussiana, dice, una superficie fechada divide el espacio en una región interna y una región externa de la superficie. Un ejemplo de este tipo de superficie denomínase superficie gaussiana. El nombre que vamos a dar a las superficies. Entonces, el flujo del campo eléctrico viene dado por esa integral. Si la superficie es fechada, le ponemos este símbolo a la integral que nos define una superficie fechada. A partir de estos conceptos y definiendo el concepto de ángulo sólido, vamos a pasar a definir la ley de Gauss. ¿Ok? Continuamos con ángulo sólido.